Hora de falar sobre Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, que vive grande fase, são 12 jogos sem perder. Tem como uma das grandes características o fato de trabalhar alucinadamente. São comuns as presenças do Leonardo Jardim por pelo menos 12 horas por dia, carga de trabalho. Pois é normal, né, que o Jardim trabalhe muito mesmo no Cruzeiro, porque além de técnico, ele também é um gerente, um manager, né? Ele, inclusive, ele trabalha junto com o Pedro Lourenço, né, avaliando os jogadores para futuras contratações, quem vai, quem fica. Então é um trabalho complexo, né? E tem que, inclusive, estudar jogos dos outros times para ver se encontra algum jogador, que também é papel dele também, ajudar nas contratações futuras. Então eu não vejo nada de surpresa em trabalhar 12 horas por dia. Lucha também fazia isso, né? Esse é típico de grandes gestores, muito normal. Extraordinária que ele mesmo se impõe. O Leonardo Jardim é quase sempre o primeiro a chegar à Toca da Raposa por volta de 7, 7h30 e ele nunca vai embora antes das 8 da noite. Inclusive, é um dos últimos a ir embora. Ele e seus auxiliares passam o dia no Cruzeiro estudando sobre adversários, sobre treinos, sobre as condições do clube, sobre possibilidades de melhoria. E essa dedicação tem tudo a ver com o trabalho dos técnicos portugueses. Vários dos portugueses que por aqui estiveram têm a carga horária como sua grande marca. Importante contar também que treinadores brasileiros que em outros tempos fizeram enorme sucesso, como Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga, Celso Rotti, entre outros, tinham condições e características de trabalho bem diferentes. Em geral, chegavam meia hora, 40 minutos antes do treino e pouco depois da atividade já iam para casa, não ficando mais do que um período no clube. Essa situação mudou radicalmente e até os técnicos brasileiros da nova geração já têm muito mais dedicação. Rogério Ceni, Felipe Luiz, Barbieri, Fernando Seabra, entre outros, todos ficam pelo menos 10, 11 horas por dia. Pontos com as quentes do dia. Teve jogo dos crias da Toca. O Cruzeiro venceu o Internacional, hein? Jogou fora de casa e o Cruzeiro fez 2-0 para cima do Inter. Um gol de Ryan Leles e o outro gol do volante Alessandro. Vitória mais do que fundamental. O Cruzeiro, neste momento, assumindo a quarta colocação com 23 pontos, hein? Cruzeiro saltando aí muitas posições na tabela. Vitória, repito, mais do que importante, restando 5 partidas para terminar a fase de classificação e o Cruzeiro se recuperando na competição. Chegou a liderar o Campeonato Brasileiro Sub-20, hoje está 7 pontos atrás do Palmeiras, que é o líder com 30, Red Bull Bragantino segundo com 29, o terceiro é o América Mineiro. O América, que na rodada derrotou o Juventude, é o terceiro colocado com 24 pontos e o Cruzeiro então na quarta colocação com 23, mesmo com um time bastante desfalcado. Os crias da Toca foram ao Rio Grande do Sul e estão voltando com os 3 pontos na bagagem. Quem está voltando aí é para onde ele foi revelado. É o Fabrício Peralta, o volante. Todos os detalhes já acertados e apalavrados. O que falta? Assinatura do contrato. Os documentos já estão sendo trocados. O Cerro Porteño assume o salário do Peralta. Ele deixa o Atlético Paranaense, vai para o Cerro Porteño emprestado por uma temporada, até o meio do ano que vem. A informação que a gente tem é que os direitos econômicos não serão fixados e, se durante o empréstimo chegar uma proposta, o Cerro Porteño terá a preferência ou então o Cruzeiro fica livre aí para negociar o atleta. Dentro daquilo que a gente já falou muito aqui na Samuca TV, o Cruzeiro entende que não existe lugar melhor para o Peralta que não seja o Cerro Porteño, que é onde ele foi revelado, onde ele conhece tudo e onde ele terá a chance de recuperar o seu futebol. Por quê? Quando ele vem para o Cruzeiro, não consegue jogar e o Cruzeiro empresta o atleta para o Atlético Paranaense para jogar a Série B, o clube apostava que ele fosse se desenvolver. E não, ele não teve nem minutos com o Atlético Paranaense. Então, emprestar novamente para o futebol brasileiro, aí poderia ser um tiro no pé. E o Cruzeiro, então, entrou neste acordo com o Cerro Porteño e ele já vai agora, tem chance até de jogar a Copa Libertadores. Nas oitavas de final, o Cerro Porteño vai enfrentar a equipe do Estudiantes e aí vamos acompanhar como o Peralta vai atuar lá na equipe paraguaia. Estando em casa, todo mundo acredita aí
que ele pode se recuperar e ainda ser útil. Não talvez ao time do Cruzeiro, mas em termos aí financeiros para recuperar a grana que foi investida. Temos informações também sobre jogadores que têm contrato com o Cruzeiro até o final do ano. Isso porque agora em julho, todos eles podem assinar pré-contrato. A única exceção é o Fagner, que pertence ao Corinthians. Tem mais um ano de contrato com o Corinthians até o final de 2026. A informação que a gente tem é a seguinte: o Cruzeiro não vai, neste momento, conversar para já renovar contrato de nenhum deles. Um já tem a situação definida, que é o Gamarra. Esse aí não vai ficar no Cruzeiro. O Cruzeiro trabalha para uma saída nessa janela do meio do ano. Ainda não tem o desfecho disso, mas... Pois é, como o Samuel mostra aí pra gente, né? O Cruzeiro vai devolver por empréstimo ao Cerro Porteño ao Peralta. Espero que ele jogue o futebol dele. O que acontece com o Peralta, gente? Que o Peralta, o Cruzeiro trabalhou mal o Peralta. Essa que é a verdade. O Peralta chegou e ficou 3 ou 4 meses sem jogar bola, sem nada, parado. Não teve atividade nenhuma. Eles falam que precisa de amadurecer. Não é fruta, pô. Fruto no pé que tem que amadurecer. Depois desse período, o Peralta não teve uma sequência de jogos como titular. Pelo contrário, entrava na reserva de vez em quando. E quando entrou para jogar, entrou algum jogo lá naquele time lenhado do Cruzeiro. E aí foi emprestado para um time que está em baixa, que é o Atlético Paranaense. E chegou lá no Atlético Paranaense, já um time estruturado, ele não teve oportunidade, né? Então vai voltar lá para o Cerro Porteño e vai recuperar o futebol dele, com certeza que vai recuperar, né? Agora, jogadores do Cruzeiro que podem assinar pré-contato: Eduardo e Bolassi. Esses dois até podem assinar pré-contato, mas acredito que ele não vai assinar contra o clube pré-contato. Por quê? Primeiro que o Eduardo está muito bem no Cruzeiro, né? Então não tem porquê ele assinar pré-contato, até porque o Cruzeiro não tem interesse de desfazer. E o Bolassi, apesar dos 30 e tantos anos, né, ele é um jogador importante no elenco, sim. E por ter essa idade, inclusive, ele não vai ter time de ponta de linha no Brasil mais querendo, apostando nele, não. Então, não interessa para ele ir para um time inferior ao Cruzeiro. O Cruzeiro é um topo. Só se o Cruzeiro, né, chegar a falar: Bolassi, agradecemos, né, você está livre para fazer. Que também acho que não vai acontecer, né? E é isso. Então, agora, que vai chegar no Cruzeiro, agora vai ter saída, vai. Já começou com o Peralta, né? Acho que o centroavante Lautaro também deve ir embora, negociado, emprestado. Lautaro foi para o São Paulo, é outro, né? Mas o elenco do Cruzeiro vai ser, porque a mesma barca que chega, ela também leva a gente. Então a gente não pode descartar nada disso, né? Mas vamos acompanhar o desenrolar da semana que vem agora, do próximo, até porque essa semana, com essa Copa aí, está muito parado, né? Está muito parado. Então não vai ter essa coisa não. E até sobre essa Copa que está acontecendo aí, a evolução, os times brasileiros jogando bem, porque inverteu a coisa. Quando a Copa Mundial era aquele esquema antigo, o futebol brasileiro estava em férias, o europeu estava em atividade. Então os times europeus levavam vantagem. Agora está ao contrário, o europeu está de férias e o brasileiro está em atividade. Então os times brasileiros estão acima no preparo. É isso que acontece, ok? Aquele grande abraço para vocês. Deixe like, comente, compartilhe, né? Se parecer hypar, hype ajude o canal.